Então, gente, continuando aqui o curso de Introdução à Economia, vamos ver agora o tópico 4. E no tópico 4 a gente vai falar sobre lei dos rendimentos decrescentes, a produtividade e oferta de mercado, tá? E esse é um assunto muito importante em economia, que é um assunto que a gente vai rever em microeconomia. E para falar sobre dele, vamos primeiro falar sobre a função de produção. O que é a função de produção? A gente já meio que falou sobre ela, né? No tópico 1 eu falei que as agentes econômicos, na busca de uma vida melhor, eles tendem a produzir os bens que lhes satisfazem, e para produzir os bens as pessoas utilizam recursos, e os recursos podem ser agrupados em 3 grandes tipos, né? Que é tecnologia, capital e trabalho. E a função de produção com base no que a gente viu no tópico anterior, tópico 3, sobre o uso de matemática e economia, uma forma de representar a relação entre quantidade produzida de determinados bens e o uso dos recursos produtivos. Então a função de produção, primeiro, nada mais é do que uma função, que aqui eu estou apresentando de forma genérica, né? A gente pode escrever uma equação específica para representar o máximo que uma firma, uma pessoa é capaz de produzir de um determinado bem, dados seus recursos produtivos. Representa a tecnologia, como a gente já viu, o K representa o capital, já falamos sobre ele no tópico 1, e L representa o trabalho, também já falamos lá no tópico 1, né? E a função de produção, então, é, simplificadamente, a relação entre o máximo que uma pessoa, um agente econômico, uma firma é capaz de produzir e seus recursos produtivos. Pode ter uma equação específica para representar essa relação. Aqui eu estou apresentando uma relação genérica, né? Só estou dizendo que a quantidade produzida é uma função da quantidade do estoque, do nível de tecnologia, capital e trabalho, tá bom? Então isso é a função de produção, algo que a gente vai falar melhor lá no curso de microeconomia. E a função de produção nada mais é do que uma receita, tipo uma receita de bolo, né? Ela indica o quanto que você é capaz de produzir dados seus recursos, e aí a quantidade de recursos que você tem que ter, como que você tem que usar, né, para realizar sua atividade produtiva. É claro que não é uma função de produção, estrito senso, não é apenas uma receita de bolo, né? Ela indica os ingredientes e o modo de preparo dos diferentes produtos, mas você tem diferentes fábricas, curto e grosso, diferentes produtos sendo produzidos, e para produzir os diferentes produtos você precisa de meios de produção, capital, bens de capital, máquinas, equipamentos, ferramentas e instrumentos de trabalho, precisa de trabalhadores, né, de uma determinada qualificação e um certo conhecimento, um nível de conhecimento para produzir os diferentes produtos. E você também vai precisar das matérias-primas, né, que faz parte aí do conceito de capital das firmas e das pessoas. Mas então uma função de produção é isso. Genericamente é a relação, intuitivamente é a relação entre a quantidade de produção de determinado produto e o uso de recursos produtivos. Isso é uma coisa. Outra coisa é essa relação, ela pode ser escrita, ainda que teoricamente, por uma equação. E aí é o problema que a gente viu no tópico passado, as limitações do uso da matemática em economia. Mas é difícil falar em justamente função de produção e não pensar justamente numa função matemática, né? A gente vai querer escrever, e a gente vai escrever, nem tanto aqui no curso de Introdução à Economia. Microeconomia a gente escreve função de produção, função utilidade, né? Mas aqui vamos ver intuitivamente. Mas então, nós temos a nossa função de produção, e dada a nossa função de produção, a gente tem o quê? Que
Uma pessoa, um agente econômico, é capaz de produzir o seu produto dados seus recursos. E a relação entre quantidade produzida e uso de recursos é o que interessa aqui para a gente. Normalmente falando, se a gente desenhar um gráfico para representar no eixo vertical Q a quantidade produzida e no eixo horizontal RP seria o total de recursos produtivos. Então vamos pensar principalmente em capital e trabalho, porque tecnologia é difícil de quantificar, né? Não dá para dizer que a gente tem o dobro de tecnologia, a gente pode dizer que tem uma tecnologia melhor, mais avançada, mas o dobro de tecnologia não dá para fazer essa conta. Mas a gente pode dizer que tem o dobro de horas de trabalho, ou o dobro de trabalhadores, e o dobro de máquinas e matéria-prima, dobro de energia, né? Pode medir por quilowatt-hora consumida, né? Mas intuitivamente falando, o que a gente tem? Que a maior parte das pessoas imagina que a relação entre quantidade produzida e uso de recursos produtivos é tal que, por exemplo, para uma firma, para uma firma que utilize cada vez mais recursos produtivos, maior a quantidade produzida. Isso está ok. A gente vai ver que de fato é isso que tende a ocorrer, né? Muito intuitivo. Mas a gente tem o quê? Que se uma firma utilizar nada de recursos produtivos, então ela vai produzir nada de produto. Em economia tem a famosa expressão, não existe almoço grátis. Tem tudo a ver com essa questão de função de produção. Se uma firma não tem trabalhador, não tem máquina, não tem matéria-prima, não tem tecnologia, não tem nada, então ela não vai produzir nada, né? Mas se ela tiver um pouco de recursos produtivos, ela já é capaz de produzir um tanto de produto, uma certa quantidade de produto. E quanto maior a quantidade utilizada de recursos produtivos, maior a quantidade de produto produzida. E aí aqui começa a ter um problema entre a intuição geral das pessoas e o problema econômico, né? A maior parte das pessoas pensa que a relação entre variação da quantidade produzida e variação no uso de recursos produtivos é algo linear, né? Usar o dobro de recursos gera o dobro de produção, o triplo de recursos gera o triplo de produção, a metade de recursos gera a metade de produção e assim por diante. E a gente tem o quê? Que regra geral na economia não é assim que ocorre. Essa é a razão de ser desse tópico 4 aqui. A gente tem na economia o conceito de lei dos rendimentos decrescentes, que é a ideia de que quanto mais recursos nós utilizamos, a produção total cresce, porém cresce a taxas decrescentes. Ela não cresce proporcionalmente. A quantidade produzida de produto não cresce na mesma proporção que o uso de recursos produtivos, né? Isso é muito importante, por isso que temos esse tópico 4 aqui. E essa chamada lei dos rendimentos marginais decrescentes, ela veio da imagem que eu mostrei há pouco, sem querer, né? Que é desse livro aí do David Ricardo, ou Davi Ricardo, que é um economista inglês muito famoso, do século XIX, e ele escreveu o seu livro aí, Princípios de Economia Política e Tributação, no qual ele falou sobre alguns diversos assuntos. Esse Ricardo, ele foi muito impactante na economia. Dele também, desse livro aí, vem o famoso conceito das vantagens comparativas, que é algo que a gente não vai falar aqui no curso, mas só para você ver que tem outros... ele causou muita mudança na forma de pensar a economia. E uma observação que ele fez sobre a economia, principalmente sobre a agricultura, é a base aí do nosso tópico 4, né? Que é a questão dos rendimentos decrescentes. E aí Davi Ricardo não falou sobre lei dos rendimentos decrescentes, ele falou apenas sobre rendimentos decrescentes. O problema é que depois dele falar, ele falou que na agricultura existe rendimentos decrescentes. Vamos ver um trecho grande aqui do livro dele. Mas depois dele falar isso para a agricultura, diversos foram os estudos realizados em outras áreas e se observou que em diversos ramos da economia o efeito dos rendimentos decrescentes
é válido, regra geral, para toda ou quase toda a economia, né? Casos raros em que não se vê o impacto dos rendimentos decrescentes, né? Mas então, nesse livro aí do Ricardo, vamos mostrar o trecho grande aqui do texto dele, e aí vamos dar uma lida juntos, né? A gente tem o que? Em determinado momento, ele falando sobre a renda da terra, que é um assunto importante lá da época dele, que não interessa aqui pra gente, mas ele estava querendo explicar a renda da terra. Para explicar a renda da terra, ele acabou fazendo referência aos rendimentos decrescentes. Então foi sem querer que ele fez essa consideração, né? Mas então ele escreveu lá no livro dele: somente porque a terra não é ilimitada em quantidade nem uniforme na qualidade, e porque com o crescimento da população terras de qualidade inferior ou desvantajosamente situadas são postas em cultivo, a renda é paga por seu uso, a renda da terra. Não interessa aqui pra gente, mas ele está falando da qualidade da terra, tá? Quando, com o desenvolvimento da sociedade, as terras de fertilidade secundária são utilizadas para cultivo, surge imediatamente renda sobre as de primeira qualidade, as terras de primeira qualidade, né? A magnitude de tal renda dependerá da diferença de qualidade daquelas duas faixas de terra. Quando uma terra de terceira qualidade começa a ser cultivada, imediatamente aparece renda na de segunda, regulando-se, como no caso anterior, pela diferença entre as forças produtivas de uma e de outra. Ao mesmo tempo, aumenta a renda da terra de primeira qualidade, pois esta deve ser sempre superior à renda da segunda, de acordo com a diferença entre as produções obtidas numa e noutra com uma dada quantidade de capital e de trabalho. A cada avanço do crescimento da população, que obrigará o país a recorrer à terra de pior qualidade para aumentar a oferta de alimentos, aumentará a renda de todas as terras mais férteis. Suponhamos, portanto, que as faixas de terra número 1, 2 e 3 proporcionem, com igual emprego de capital e de trabalho, um produto líquido de 100, 90 e 80 quarters de trigo. Aí quarters é uma unidade medida lá da época do Davi Ricardo, né? Não sei quantos quilos que representa um quarter. Mas pense em sacas de trigo, para simplificar. Num país novo, onde a terra fértil é ainda abundante, comparada à população, e onde, em consequência, é necessário cultivar apenas a faixa número 1, a totalidade da produção líquida pertencerá ao agricultor e corresponderá aos lucros sobre o capital investido. Tão logo a população tenha aumentado bastante para tornar necessário o cultivo da faixa número 2, da qual se pode obter apenas 90 quarters, depois de descontado o sustento dos trabalhadores, a renda aparecerá na faixa número 1. Mas então, um trecho grande, né? E ele está falando muito de renda. Esquece a questão da renda. O objetivo aqui é falar dos rendimentos decrescentes, da fertilidade. Você pode dizer que isso aí que está escrito é óbvio, mas desnecessário citar ou chamar a atenção, mas devo dizer que antes de Ricardo ninguém havia considerado isso, né? A ideia de perda de qualidade da terra, isso aí surgiu a partir de Ricardo. Foi o primeiro a considerar a existência de terras cada vez menos férteis, ou o impacto disso sobre a produção, o impacto do diferencial de qualidade das terras sobre a produção agrícola, tá certo? Mas aí foi o que eu falei, ele não está falando nada de lei de rendimento decrescente, ele só está dizendo que na agricultura, ele considerou que na agricultura existe rendimento decrescente, pois para se produzir bens agrícolas é necessário ter terra, e quanto mais terra for necessário, a gente vai ter que recorrer a terras de pior qualidade, e isso tende a reduzir a produtividade da terra. Para ele, e na época dele, o interessante de falar isso, o importante de considerar isso, é porque isso afetava a renda da terra. Por que se pagaria ou se pagava renda para a terra? Por que uma terra vale mais do que a outra? Ele está dando a explicaçãozinha dele aí.
Explicaçãozinha é a forma de falar, né? Na época dele isso aí foi uma revolução para se entender o porquê que se paga renda pela terra, né? E diferentes rendas por diferentes terras. De novo, hoje isso é óbvio, ou relativamente óbvio, mas na época dele, antes dele, não era tão óbvio isso não, né? Isso aí envolve até questão religiosa antes do Davi Ricardo, né? A terra é uma dádiva de Deus, dizer que há diferencial de produtividade significa dizer que a obra de Deus não é perfeita. Isso aí era meio problemático em anos e períodos posteriores, né? Ricardo foi o primeiro a poder dizer isso ou ter a coragem de dizer isso. De lá para cá, hoje em dia, a gente dizer que tem terra mais ou menos fértil, ninguém vai ser considerado um herege por causa disso. Mas antes de Ricardo poderia ser, né? Mas enfim, a partir dessa observação de Ricardo sobre rendimentos decrescentes na agricultura é que surgiu o conceito de lei dos rendimentos marginais decrescentes, porque se observou esse efeito em todos os demais setores da economia, tá? Mas aí continua o próximo vídeo então. Valeu, tchau!